Olá pessoal, vamos dar início à nossa 8ª aula. Você que já aprendeu aí um pouco como fazer suas mudinhas, como plantar de sementes, agora nós vamos aprender a como identificar e como cuidar também, né? Uma forma da gente resolver alguns problemas que vão aparecer na horta por conta das pragas e doenças. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode se prevenir e combater alguns desequilíbrios que vão aparecer na nossa horta. Esse termo de pragas eu não gosto muito, tá? Porque quando o sistema está em desequilíbrio, ele acaba ficando suscetível para que os insetos venham e destruam os cultivares, né? Então isso é falta de manejo, a gente não tem os nutrientes adequados e necessários para deixar equilibrado o nosso sistema. Vamos começar aprendendo a identificar e como a gente vai conseguir equilibrar alguns problemas que vão aparecer aí na nossa horta. Então nós vamos conhecer nessa aula alguns insetos que podem aparecer na nossa horta. Vocês estão vendo aí as fotos dos pulgões, mosca branca, cigarrinha, cochonilha, percevejo, a lagarta, vaquinhas. Nós temos vários insetos, vários outros aí que podem aparecer na sua horta, mas esses são alguns dos mais frequentes, tá? Eu mesmo já vi praticamente todos esses na minha horta e agora eles aparecem com menos frequência. Uma outra maneira da gente espantar esses bichos aí da horta é utilizando as plantas repelentes, porque elas têm um cheiro muito forte e elas vão espantar os insetos da horta. Elas podem ser plantadas em vasos separados no entorno da horta, ou também nos vasos que vocês já têm. Assim vocês também já vão poder praticar o plantio consorciado. E essas plantas, elas com um cheiro muito forte, elas vão melhorar ali o sistema, elas vão proteger todo o sistema e repelir esses bichos aí da nossa horta. E eu vou falar de algumas plantas aqui para vocês agora, que são a calêndula, o coentro, o tagetes, também conhecido como cravo defunto, o hortelã. No hortelã, a gente tem que ter cuidado, por quê? O hortelã é uma planta que ela se alastra bastante num vaso, então se você fizer um plantio consorciado, as raízes vão tomar conta ali e pode ser que faça mal para outra planta que estiver junto. Então geralmente o hortelã a gente planta num vasinho separado e você pode espalhar em vários vasinhos aí pela horta. Nós temos também o mastruz, a artemisia e a arruda. Eu tenho quase todas essas aqui plantadas e elas melhoram bastante assim, o funcionamento aí do nosso espaço. Mas a gente tem que estar sempre de olho, né? Tem que estar sempre com cuidado aí com a nossa horta para que ela não entre em desequilíbrio. E agora eu vou passar para vocês algumas receitas de umas caudas aí que vão te ajudar a eliminar alguns insetos não benéficos aí para o seu espaço. Uma das mais comuns é a calda de sabão de coco e água, que ajuda aí no combate aos pulgões e cochonilhas. A gente usa o sabão de coco por quê? Porque o sabão de coco é o que vai ter menos química misturado nele. Então, dos sabões aí que estão disponíveis no mercado, é o que mais é adequado ao que a gente vai fazer, por conta de ter um mínimo de produtos químicos nele. Tem marcas bem legais aí no mercado também. (10 gramas de sabão de coco, 1 litro d'água. Bom, no modo de preparo nós vamos cortar em pedaços pequenos ou vamos ralar o sabão de coco e vamos dissolver ele em água quente. Aquela água que a gente separou, a gente pode esquentar ela, né? E aí depois nós vamos deixar esfriar. Depois nós vamos colocar em um borrifador e aplicar na horta. E lembrar de não encharcar as plantas, ok? Faça isso uma vez por semana e sempre pela manhã ou final da tarde, onde a temperatura está mais amena. Então sempre que você for usar, agitar o frasco. O prazo de validade dessa calda aí é indeterminado. Eu cheguei a utilizar uma aqui durante uns 3 meses, até ela acabar, tá? E vamos agora para a receita de um outro inseticida, que vai ter alho, cebola e sabão. Os ingredientes: 1/4 de uma cebola grande, meia cabeça de alho, 1 colher de sopa de sabão de coco ralado ou picado em pedaços pequenos, e 1 litro de água. O modo de preparo: picar a cebola e o alho em pedaços pequenos ou usar um triturador. Em um recipiente, misture a cebola e o alho já picados ou processados ao sabão de coco e a água.
Misture todos os ingredientes e essa mistura tem que descansar por 5 dias. Depois você vai coar, né, toda essa mistura, colocar no borrifador e aplicar sobre as plantas, lembrando de não encharcá-las, aplicar uma vez por semana, também pela manhã ou final da tarde por conta do calor. Essa calda, ela já tem um tempo de vida mais curto, ela dura aí por volta de uma semana, tá? Se você guardar na geladeira depois que você aplicar, você pode até ficar com ela durante mais tempo, mas você tem que ver direitinho se ela não está estragando, se não está apodrecendo dentro aí do borrifador. Existem várias outras caldas aí, inseticidas naturais. Você pode pesquisar na internet, tem um monte de coisa bacana. Vamos evitar aquelas que usam mais químicos, né? Vamos pegar as mais naturais possíveis. E essas daí já são suficientes para você dar o start na sua horta, caso seja necessário, tá? No começo provavelmente você não vai usar nada. Com o tempo você começou a perceber que tem muita mosca rondando a horta, começou a aparecer algumas coisinhas diferentes ali, daí você começa a borrifar. E eu começaria primeiro pelo sabão de coco com água, que esse é um dos que vai ajudar melhor aí nesse começo. Uma outra coisa bacana é você deixar os vasos mais próximos, né, as plantas bem juntas, porque elas se protegem, o sistema vai se equilibrar melhor. Plantar aquelas outras que são repelentes, né, dos insetos com cheiro bem forte, isso já vai ajudar bastante nesse começo. E também nós temos aí os amigos da horta, né, os insetos que são os amigos da nossa horta. E para que você possa identificar, vou falar alguns aí para vocês. Bom, nós temos as joaninhas que comem os pulgões, as aranhas que comem os insetos, as pequenininhas, sempre que você vê uma rondana ali pela horta, não mata ela logo de cara não, porque ela está te ajudando de alguma maneira. É lógico que se ela colocar sua vida em risco, a dos seus filhos, de algum parente, de algum amigo que tiver na sua casa, infelizmente não tem o que fazer. Mas se você vê ela rondando ali, ela não oferecer perigo nenhum, deixa ela lá que ela vai estar se alimentando e vai estar te ajudando a melhorar ali todo o seu sistema, a cuidar da sua horta. Tem também os percevejos que comem as formigas e pulgões, as libélulas que podem comer até 30 moscas por dia. E a gente também tem os outros amigos aí que eu não falei, mas são as abelhas, que são polinizadoras. Eu tenho algumas flores na horta que elas adoram. Eu consegui fazer essa imagem aí de uma polinizando aí nas flores aí do manjericão. Foi bem legal. Então o tempo todo elas estão presentes. Nós temos também as minhocas. As minhocas, elas nos ajudam aí fazendo os túneis na terra, né? Então elas vão arejando ali a terra, oxigenando a terra e elas produzem o humus de minhoca, né? Que é um adubo também, então elas vão fertilizar o nosso solo. Enfim, tem uma infinidade de assuntos aí sobre as caudas, os inseticidas naturais, sobre as plantas companheiras, sobre os insetos companheiros e amigos das nossas hortas. Vale a pena você pesquisar e vai pesquisando de acordo com a sua necessidade, para você não pesquisar aquele monte de coisa que nem aconteceu ainda na sua horta. Então vai pesquisando aos poucos. Apareceu um probleminha, pesquisa, manda uma mensagem pra gente no organicosimples@gmail.com. Eu vou te ajudando, eu ajudo a pesquisar, dou uma resposta aí pra você, a gente vai resolvendo junto. E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês são alguns insetos que eu gravei na minha horta. Vocês podem ver aí nas imagens os estragos, né, que eles fizeram aí, que são pequenos, né, não são estragos aí que vão fazer com que eu pare com a horta, né, mas isso vai acontecer quando a gente se descuidar da horta, né. Apesar de que eu já fiquei mais de 6 meses aí sem usar nada para combater esses insetos aí que são maléficos para as nossas plantas, né. Então é algo que a gente vai aprender com o tempo. O sistema equilibrado, eu bato muito nessa tecla, o sistema equilibrado quer dizer que ele não precisa de nada. É como a gente vê na natureza, quando a gente vê uma floresta, ela tá linda, é maravilhosa, né? Quando ela solta suas folhas, ela tem um porquê. Quando ela tá mais seca, né, tem as épocas de estiagem aí, que ela solta as folhas para ela não suar, né, para ela não transpirar. Então o que acontece? Ela vai transpirar menos, ela vai segurar a água ali para que ela possa estar utilizando essa água por muito mais tempo, mesmo que não chova, né, e ela não é regada, né? Então tudo tem um equilíbrio, tudo tem um porquê de ser. E lá tinha algumas folhas, né, também comidas, que são as lagartas. E tem essas manchas aí no manjericão que são provocadas pela mosca minadora. Essa é a larva da mosca minadora que ela deposita aí nas folhas e ela vai criando túneis aí dentro da folha até acabar com a folha todinha, né? E uma das formas de prevenir é com a calda de sabão de coco e água, né? E as folhas manchadas aí você tem que arrancar, não tem jeito. Você vai arrancar elas, joga no lixo, não coloca na composteira.
E agora eu quero indicar para vocês um livro também, um livro de caudas que está aqui atrás. Vocês estão vendo aí no detalhe o livro. Ele se chama Alternativas Ecológicas para a Prevenção e Controle de Pragas e Doenças. Então ele vai falar de caudas, biofertilizantes, fitoterapia animal, formicidas, defensivos naturais e sal mineral. Ele é da Inês Claudete Burg e o Paulo Henrique Maier. Deixa eu ver qual que é a editora aqui. Editora Grafite. Mas se vocês pesquisarem na internet é facinho de achar. Vocês encomendam aí, comprem esse livro. Vale muito a pena vocês terem alguns livros aí para referência. Esse é um dos legais, mas eu comprei ele com o tempo, tá? Vocês não precisam comprar agora. Eu vou mostrar mais alguns livros aqui que eu tenho, tá? Para vocês darem uma olhada, os livros que eu tenho aqui no fundo. O que eu vou ter aqui? Eu vou tirar todos, tá? Então, eu tenho aqui vários livros legais. Tem esse Alimentos Orgânicos no Brasil, que é um livro bem bacana, que eu comprei um tempo atrás. Eu ganho alguns livros em algumas gravações que eu faço, né? O pessoal do Senar, eles têm umas apostilas muito legais. Uns livros, tem ó, manual, deixa eu ver se dá pra ver, deixa eu olhar no monitor. Manual de hortaliças não convencionais. Tem essa ficha agroecológica que eu ganhei também do pessoal do Senar. Foi muito legal, essa aqui é maravilhosa, tem muita coisa legal aqui. Tem um livro da Luciana Jurras, Orgânicos. Tem muita coisa legal aqui, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu ir tirando essas coisas aqui. Ó, tenho esse aqui, ó. Alimentos, deixa eu colocar aqui na tela. Alimentos Orgânicos, que é da Elaine Azevedo. A Elaine Azevedo, ela é uma nutricionista, uma PhD. Ela é maravilhosa, ela conhece muita coisa. Esse livro é muito bom, é um livro que eu recomendo demais também para vocês terem. Tenho aqui do Alberto Peribanês Gonzalez, que é o Lugar de Médico é na Cozinha. É bem legal, ele tem umas receitas muito legais aqui também. Tem Ana Primavesi, Pergunte, deixa eu tirar a luz dele. Pergunte aos Solos e Raízes, que também é maravilhoso. Nesse aqui eu consegui entender muita coisa, eu não li ele todo, ó, eu estou bem no começo dele aqui, tem muita coisa para ler. Eu já comprei ele faz um tempo, mas ele começa a ficar muito técnico, né? Então provavelmente hoje eu já tenho um conhecimento um pouquinho mais avançado, onde eu posso continuar lendo, continuar entendendo. Ela tem estudos de casos aqui, ela fala do solo, a gente vai conhecer o que é o solo tropical. Essa coisa da cobertura no solo, o porquê, tudo que eu comentei aí, tem a ver com o que eu li aqui. O que a gente vê também no dia a dia. Então é isso. Tem, deixa eu ver o que mais aqui. Esses dois aqui, é um de horta, um outro também do Alberto Peribanês. E tem esse aqui, ó. Punks. Esse daqui é maravilhoso. Esse das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, esse livro ele tem tanta coisa legal, ele tem várias, ó, vou até, deixa eu ver como que dá para ficar melhor aqui, ó. Olha lá, dá para vocês verem, ele vai mostrar plantas aí encontradas no mundo inteiro que a gente nem sabe que são alimentos pra gente. E algumas são super alimentos. Então vai ter o peixinho que eu tenho lá na minha horta, o próprio picão branco, picão preto, né, que também servem como chá, e aqui ele explica um monte de coisa. Esse aqui é do Valderli Ferreira Knupp e do Harry Lorenzi. Esse Valderli Ferreira Knupp, ele é demais, assim, eu ainda não conheci pessoalmente, quero muito gravar com ele. O pessoal diz que ele sai andando no meio do mato e vai comendo as coisas, vai te mostrando o que você pode comer. Às vezes você entra no meio do mato e você não sabe nada. Você acha que é mato, né? E ele te mostra que tem muita comida ali. Então é isso, galera. Queria mostrar esses livros aí para vocês. E agora vamos para um resumo da aula. Na aula 8 aprendemos sobre o controle de pragas e doenças. Vimos os insetos presentes na horta, as plantas repelentes e aprendemos receitas de caudas e inseticidas naturais. Vimos também os amigos da horta.
E é isso, galera. Nós chegamos ao final da nossa 8ª aula, onde nós falamos de pragas e doenças, né? Como identificar, como cuidar, como tratar, como deixar nosso sistema equilibrado para que a gente nem precise usar, né? E na próxima aula eu vou ensinar vocês como eu fiz os caixotes aqui na minha casa. Vocês vão aprender a fazer um caixote na casa de vocês também. É uma aula completa, ensinando do começo até o final como ter um caixote em casa e como utilizar ele, tá bom? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula e vamos aí sempre nos divertir com a nossa horta. Até lá!